Fala pessoal, mais um vídeo, eu acho que vai ser o último do dia, repercutindo aqui os lances de Botafogo e Cuiabá e Botafogo, a vinda do Almada, declarações do John Textor, do Marlon Freitas, etc. Não vou me estender muito nessa abertura de vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, curtam o vídeo, comentem ele. Por sinal, comentem se vocês preferem que eu fique calado do início ao fim das transmissões dos programas, ou se vocês gostam mais que eu comentem e reaja mesmo, interagindo com o que eles estão falando na tela ali, sendo a voz de vocês na discussão. Deixe nos comentários aqui se você prefere que eu fale durante a transmissão deles, ou que eu deixe parado e só comente no final. Vamos lá pro vídeo. Fogo, né? A 3 pontos do líder do campeonato, e que ontem teve uma partida duríssima contra o Cuiabá. Acho que o resultado é até melhor do que o desempenho, mas eu não vou criticar o Botafogo por isso não. Eu quero dizer que o Cuiabá é um time que está competindo muito bem desde que o Petit chegou lá, cara. Eu não consigo entender por que Isidro Pita não estava na seleção do Paraguai. Essa é a primeira coisa que eu não consigo. Ele é melhor que todos os jogadores que foram para a Copa América no Paraguai. Todos, até que os goleiros. Só isso. O Paraguai fez 0 pontos. É um negócio assim... Olha, eu tô tentando pensar como rebater você, pensando no Almiron, mas vou deixar esse comentário como comentário definitivo. Ninguém tá? jogou nada. E o Botafogo ganhou da... Esses são aqueles jogos que... Bom, o Pita ele vai sofrer o pênalti do gol de empate e depois vai dar um gol pro Cleison que ele desperdiça, né? Então, assim, o Pita poderia ter sido o personagem de uma vitória do Cuiabá ontem. Poderia ter sido, faltou combinar com o Botafogo. Aí é o pênalti do Lucas Halter. Um pênalti estúpido, pênalti né? tolo, muito bobo. Mas alguém discorda que tenha sido pênalti? Não. Isso assim, é uma atitude amadora. Porque eu vi gente escandalizada com esse pênalti. Pra mim é um que a pênalti reação claro. dele vai fazer com que o árbitro dê, né? Pênalti claro pra mim, cara. Isso é aquele apagão, assim, né? Esquece que tá no jogo com arbitragem, com o VAR. Mas eu destaco o Botafogo por estar tendo essa força novamente de estar em cima da tabela. Esse é o lance que o Pita vai fazer a jogada, vai dar o gol pro Cleison. Ele é muito forte. Ele deu o gol pro Cleison e o Cleison vai perder. Vai, faz, Cleison. E ele perdeu. Fala, Leandro. Então eu vejo o Botafogo também, assim, positivamente, conseguindo os seus resultados, assim como nas dificuldades que o Flamengo está tendo. E agora teve as suas contratações, fortalecendo o time com boas contratações. E eu vejo o Botafogo aí até o final brigando para ganhar o campeonato novamente. O time mentalmente, ele tá forte, porque o Botafogo somou 3 pontos ontem na dificuldade, cara. Na dificuldade. O Botafogo tá sabendo enfrentar, tá sabendo sofrer. Eu acho que mentalmente é um Botafogo mais forte do que em relação ao ano passado, né? Porque é uma equipe que tem conseguido... Não tá indo no embalo de várias vitórias. Tem pego jogos em que ele até não atua bem, mas busca o resultado. Me mostra mais força mental do que no ano passado. Nesse jogo específico, o primeiro gol sai de uma roubada de bola, de uma marcação agressiva do Botafogo, mas aí vem o que eu acho que está impactando no desempenho do Botafogo, que é o Botafogo tira o pé depois que faz o gol, que me parece uma forma que o Arthur Jorge está encontrando de dosar a equipe. Eu acho que ele está sentindo que a equipe está cansada e está, depois que a gente consegue o primeiro gol, vamos dar uma acalmada no jogo. Só que deixa o Botafogo um pouco mais vulnerável. O Cuiabá poderia ter chegado aí ao empate. É por isso que eu estou comentando dos reforços. Esses reforços vão ser importantes para esse revezamento, né? Porque o campeonato ainda é longo, né? Mas eu acho que o Botafogo, além de desempenho, tem tido bons resultados assim na sequência. Tá ali, tá 3 pontos ali atrás do Flamengo. Sim, né? 3 pontos. E agora enfrenta o Atlético Mineiro no Rio. Exatamente. O Arthur Jorge, você falou que considera o Botafogo mentalmente mais forte que no ano passado. Se isso for verdade, eu vou acreditar muito disso na conta do Arthur Jorge, que já veio aqui no Seleção. A única grande entrevista que ele deu ao vivo foi aqui no programa. E eu acho que ele tem uma postura que destoa nesse momento da postura que o clube adotou, que o Botafogo decidiu abraçar como instituição. De que há uma conspiração contra ele, Botafogo, de que as arbitragens de forma sistemática estão prejudicando o time. Você vê jogador falando sobre isso, você vê dirigente falando sobre isso, mas ele, Arthur Jorge, prefere falar de outra coisa. Dá uma olhada. Mas fico satisfeito que sejam vocês a tocar no assunto, porque até eu ter falado na coletiva anterior, nunca se falou sobre isso, pelo menos direcionado com aquilo que é o Botafogo. Mas também me parece que a interpretação que se dá quando falamos tem sempre a ver com o resultado. E
E eu não queria que assim fosse. Eu queria constatar factos quando se justifica que se falem sobre eles. Falei na altura não para justificar o que quer que seja, porque já servia para justificar o empate que tivemos em casa do Vasco da Gama. Infelizmente aqui nós vivemos muito disto, que é o que nós dissermos tem sempre em função, ou é sempre em função do resultado. E eu prefiro que assim não seja. Volto a dizer que esse que é um lance que vocês devem olhar com mais cuidado. Nós hoje vimos a intervenção do VAR para assinalar uma grande penalidade sobre nós. Não vou falar mais sobre a questão da arbitragem. Eu vou falar sim daquilo que foi o jogo em si, daquilo que foi o comportamento, daquilo que foi a vitória, que foi muito importante para nós. O que para mim faz muito bem. O time ganhou o jogo, foi difícil, cara. Para mim faz muito bem, né? Já tem tanta gente no Botafogo falando de arbitragem. Deixa que ele, técnico, pense no time. E já que o clube quer falar tanto de arbitragem, deixa que ele, pelo menos, fale... Isso é o que eu penso, pelo menos. Fale só do time. E sobre isso, Rizek, ontem o Marlon Freitas, não sei se a gente vai mostrar, mas ele disse que vamos ter que jogar contra o sistema e tal. E a Abrafut, que é a Associação Brasileira dos Árbitros de futebol, dos árbitros dos auxiliares, vai acionar o Marlon Freitas no STJD para que ele explique que sistema é esse, a que ele se refere e tal. Então, assim, essas declarações de ontem vão gerar uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que ele explique o que ele quis dizer com o sistema. A gente já ouviu isso do Palmeiras no ano passado, né? Inclusive no jogo contra o próprio Botafogo. Já ouviu o Filipão falar que tem ordem lá de dentro para... O Palmeiras foi contra o Atlético Paranaense. O sistema estava impedindo o bicampeonato. Isso. O sistema acabou falhando, né? O sistema falhou, isso. E o Filipão falou, quando era técnico do Atlético Mineiro, disse que tem ordem lá de dentro para dar cartão pro Hulk. Lá de dentro de onde, né? Então, assim, tem uma mania já disseminada entre os profissionais de tentar tirar a credibilidade do campeonato. Não se trata de fechar os olhos para erro de arbitragem. A gente acabou de avaliar aqui eles mais cedo. Exato. E no jogo do Flamengo, a gente opinou que houve um erro claro de arbitragem. Eu acho que tem muitos erros de arbitragem. Esse jogo também, né? Isso. Qual foi o erro de arbitragem para você nesse jogo? O Pisão. Então, os botafoguenses... Né? Oi? Pisão no Gregory? Pisão do Felipe Augusto no Gregory, exato. O torcedor do Botafogo está compartilhando muito nas redes sociais que nos últimos jogos, em 3 jogos, houve pisões passíveis de expulsão e que acabaram sendo ignorados. A gente vai mostrar esses pisões para vocês. É o do Martinelli no Gregory, no Clássico do Rio de Janeiro, com vitória do Botafogo. Azar do Gregory 2 vezes. O juiz optou por cartão amarelo. O VAR não chamou para vermelho. Vamos ver de novo o lance. O juiz viu, deu a falta e optou pelo cartão amarelo. O VAR não chamou para vermelho. No sábado foi contra o Vasco. A gente debateu aqui no programa de segunda-feira. Entendemos que o Hugo Moura deveria ter sido expulso por atingir em cheio a canela do Tietê. Nesse lance, o juiz não deu nem falta e o VAR não chamou para revisão. O Tietê tomou pontos. Não jogou ontem, inclusive. Tomou 6 pontos e o Tietê não jogou ontem. E ontem, o Felipe Augusto, no Gregory, no que a Jéssica classificou como o grande erro da partida, né? Tá aqui a imagem. Lance por cima. O juiz deu a falta e optou por dar amarelo. Eu penso um pouco diferente da Jéssica. Eu acho que poderia expulsar, mas eu não considero o cartão amarelo aí um erro crasso, um escândalo, o sistema quer prejudicar o Botafogo. Eu acho um cartão amarelo ali é aplicável tanto quanto o vermelho, assim, de acordo com o que o juiz tiver. Isso é o que eu penso, assim. Eu acho que se desse vermelho, estaria tudo bem. E eu não acho que é um escândalo o cartão amarelo para esse lance, sinceramente. A gente sente tanta falta de critério, né? Assim, podia ser sempre... pisou
de tal linha ali pra cima é cartão vermelho. Mas cada jogo é uma... Não é mais A fácil. Jéssica achou um grande erro. Vocês também acharam um grande erro? Eu acho que poderia ter expulsado. Não, poderia ter expulsado. Eu só não acho que é um erro crasso, assim, um absurdo não ter Mas eu dado vejo o vermelho. lado do árbitro, por exemplo, se ele expulsar e for ver no VAR, ele errar, ele pode voltar atrás. Verdade. Ele tem uma chance de corrigir. O VAR também tem a chance, o VAR poderia ter chamado. Por exemplo, cara. ele, pelo lance do Tietê. O VAR por não exemplo. entendeu que aquele era um lance claro para O lance expulsão. do por isso Tietê, não por chamou. exemplo, entendeu? É grave, né? Não, o lance do São Tietê, três lances. o lance do Tietê, É que hoje eu não a vejo. solada por cima do pé, na canela... Eu não vejo Na com tanta- Comebol, eu não a vejo- orientação da Comebol é expulsar na hora. Eu não vejo a maldade nos caras, porque se eles estivessem com maldade, Não, aí ele é ia outra quebrar da coisa, perna dos né? caras. Sim. Tanto é que eles pisam e tiram o pé, mas é um lance para expulsão. Agora, Agora, o árbitro tem a oportunidade de ver, de poder dar ali, expulsar e lá ver. E voltar atrás. Não, ou é ou não é. E eles não usam. Eu acho que esse critério, essa discussão que fica, porque ele abre procedência para cada um, começa a falar um monte de coisa. Eu só entendeu? não acho que Mas deve aí expulsão. vazar, que deve servir para falar que é um sistema contra o Botafogo. Eu acho que essa fala de tem uma corrupção, tem um sistema contra a gente, ela até atrapalha a evolução da arbitragem. Porque se a discussão fosse, se essa energia fosse usada para dizer o quanto que tem que melhorar a nossa A não arbitragem, ser que você tenha uma prova cabal Exato. de que o sistema está operando contra você. que não foi mostrado ainda, né? Até agora, nem o Palmeiras exibiu essa prova no ano passado, nem o Hulk, que fez a acusação de que leva cartões propositais, de forma intencional, da arbitragem para tirá-lo de jogos, também não apresentou essa prova. E no meu entendimento também, o que o Botafogo tem não é prova disso, no meu entendimento. Embora possa ter razão pontual em uma reclamação ou outra, no caso do Tietê, por exemplo, ou até ontem. Não, eu acho que que tem. o Martinelli deveria ter sido expulso. São 3 lances. Eu acho que o Gomora deveria ter sido expulso. Razão. Eu só acho que ontem é um lance que eu não acho que é um escândalo. Eu entendo, se ele tivesse dado vermelho, eu não o criticaria e não consigo fazer uma crítica muito forte pelo amarelo. Eu acho que é um lance que é difícil, assim, de você, na hora, dar o vermelho. Eu acho que o amarelo ali não é de todo absurdo, é a minha opinião, assim. E não são- Eu não estou nessa onda da indignação de que esse lance aí é um lance claríssimo, um erro crasso, absurdo. Eu não acho. Eu acho que acho que isso acontece no futebol. Tem lance que você fica em dúvida entre um vermelho e um amarelo. O que tem acontecido como padrão, assim, nos jogos recentes, nesses lances que a gente mostrou hoje, nesse aí, expulsão, nos jogos, no jogo Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, o VAR tem sido muito, não sei se o termo correto é esse, mas muito condescendente com o árbitro do campo. Tipo, parece que há um esforço O do árbitro VAR para interpretou não... assim, então o não árbitro vamos- interpretou assim, não vamos, sabe? Sinto isso Mas há um Parece que tem pedido havido uma também. Mas você não acha proteção- que há um pedido, se você olha os programas de debate, os comentaristas... Estava muito intervencionista. Há um pedido para que o VAR seja menos intervencionista. Está acontecendo. Né? Há um pedido de que o VAR respeite mais. O juiz estava de frente para o lance. Está acontecendo. Ele avaliou o lance, você pode até entender que ele avaliou errado, mas ele avaliou de frente para o lance. Eu, sinceramente, se eu sou o VAR, eu não sei se eu chamo. Ontem especificamente. É um lance que ele não sei vai se na eu bola chamo. e pisa acima da altura do tornozelo. Eu acho que, no mínimo, o VAR tinha que ter chamado. Desculpa, Jéssica, te interrompo. Não, imagina, pode falar. Eu sou a favor do VAR chamar todo lance duvidoso. Ou de pênalti, ou de expulsão, porque vai corrigir. Aí o árbitro vai tomar a decisão. Mas Ó, é uma dúvida, venha ver. Pô, o jogo fica 5 minutos parado. Ó, ele erra a bola. O jogo fica 5 minutos parado analisando um monte de coisa. Pô, mas é chato, hein? Mas tudo bem. Mas então por que tem a tecnologia? Para corrigir erro claro. Não, tudo bem, mas isso é um erro claro. Isso aí, por exemplo, para mim não é um erro aquilo claro. ali, uma expulsão do jogador muda o jogo. Favorece. Claro. Então eu sou contra favorecer o antijogo. Se o VAR entende que é erro claro, ele tem que chamar. Entendeu? Eu, por exemplo, se eu tô no VAR, eu chamo no Martinelli, eu chamo no Hugo Moura. Nesse lance... Não, eu acho que ele, da entrevista dele foi mais por esse sentido, assim. Foram ter sido 3 jogos seguidos. Porque os erros não acontecem só em jogos do Assim Botafogo. como se Aí o o juiz jogador expulsa também- e eu tô no VAR, eu também não chamo. Eu respeito a decisão de campo. Esse lance do Martinelli, eu chamo. Acho que é um lance para expulsão. Então, é que o jogador, ele está ali dentro do campo, ele está na adrenalina do jogo, ele está vendo o que está acontecendo, então é a 3ª vez seguida. Entendeu? Então, às vezes, o cara diz mais por isso, né? Que às vezes acha que é mais alguma coisa, nervoso, que vai provar alguma coisa, mas é a questão que, às vezes, ele... Pô, gente, são 3 jogos seguidos, os lances bem parecidos, sabe? Então, às vezes, o cara vai para a coletiva e acaba falando isso. Eu acho que a força do Martinelli e a força do Hugo Moura é maior do que o pisão do Felipe Augusto ontem. Mas, enfim, é opinião, né? A gente está mostrando para você em casa formar a sua. Né? O mais importante é que você em casa veja as imagens e você forme a sua. Se achar que o sistema está operando enquanto o Botafogo, depois de ver as imagens, pode pensar. Se não quiser pensar, também não pensa. As imagens estão... Esse lance eu chamaria. É um lance muito forte, cara. O de ontem eu não chamaria, confesso. Acho os 3 claríssimos, assim, para expulsão.
Mas é que vale dizer que a gente está vendo erros em vários jogos, não são só nos jogos do Botafogo. Sim. Né? Então, suscita uma discussão maior sobre a falta de critério da arbitragem, por que a gente não está entendendo qual é o critério que a arbitragem está adotando, por que em alguns lances assim o VAR está entrando e em outros não. Acho que é por aí. Muito bem. Quem chegou para atuar nesse campeonato de arbitragem tão discutida é o mais novo reforço do Botafogo, Thiago Almada. Tem imagens da chegada dele ao Brasil. Era o fogo, hein? Cara, ele merece, né? Merece. É uma contratação... Vai ter contratação. Enorme do Botafogo. Campeão do mundo. Enorme. Uma posição importante para o Botafogo. O Eduardo, né? Ele e o Eduardo são 2 meias ali de qualidade e eu acho que é um ótimo reforço para o Botafogo. Eduardo ontem jogou de novo como centroavante, né? Tiquinho começou no banco. Tiquinho entrou depois, né? Vai ficar pouco tempo no Botafogo, mas pode ser tempo suficiente para o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, enfim. Pior do que qualquer tempo é tempo nenhum, né? Exato. Então, assim, isso aí. Qualquer jogador de alto nível que vem para o Brasil está sujeito a ficar pouco tempo aqui. Não é normal um jogador desse talento, Os nossos desse estão preço. ficando pouco tempo. Exato. Desse preço, desse talento, tá no Brasil. O normal é que tá na Europa. Não, assim, para fazer uma passagem aqui antes, legal. Para mim tá muito claro, cara. O Textor tá obcecado em conquistar um título. Assim, tá engasgado, ele quer demais. Ele passou do orçamento inicial que ele previa para o Botafogo, assim, né? Cuidem do meio ambiente, que o futebol só existe aqui nesse planeta. Que bonitinho. Põe aqui meu falar em meio ambiente aqui, ó. Isso aqui é da natureza. Quer botar fogo ou quer cuidar do meio ambiente? A gente só existe porque a gente descobriu como controlar o fogo. Vocês sabem disso, né? Que a gente sabe acender. É verdade. É verdade. Vou te botar num lugar e você não ter um fogo pra você conseguir controlar o frio, a comida. Teu leque ali. Vem, Alex, pode vir. Dá licença, Alex. Ai, gente. Dá licença, Alex. Cadê, ó? Vem cá, Cris. Tô na tua cola, hein? Eu tô de boa. Eu tô de boa. Ajeita o retrovisor, Ivan. Aqui, ó. Bem de boa. Tô aqui babando. A minha preocupação joga hoje. A minha preocupação não jogou ontem. Tá vendo? Toma! É assim que a gente vê. Falar em meio ambiente, a minha preocupação é verde. Começa o programa assim. Vai! Pés no chão, não tem nada ganho. Mas não tem. Eu só tô falando que a minha preocupação joga hoje. Entendi. Toma! Beleza. Ó, a língua é o chicote do rabo. Eu hoje sou grego. Bate! Vamos! Cadê meu fogão? Jogou fora de casa, com gol no fim. Muito bem, o Botafogo que escolheu. A gente não fez essa opção aqui no lugar do Tietê. Ele colocou o Cauê, que inclusive abriu o jogo, marcou seu gol. Mas eu senti, eu achei que ele pudesse mudar taticamente com a ausência do Tchê, que é o único cara que faz esse terceiro homem de meio de campo. Eu achei, ele vai desfazer esse tipo, vai botar o Eduardo. Eu cheguei a falar isso aqui. E não, ele escolheu manter o que ele faz de escolha tática. É claro que muda um pouco as características, porque os jogadores têm características diferentes, mas botou o Cauê ali na função que o Tchê faz e fica ali o Eduardo flutuando, faz um falso 9 e volta. E o Júnior Santos pelo lado esquerdo de forma mais fixa. A gente vê em alguns jogos, a gente já viu eles fazendo muita troca com o Luiz Henrique, até com o próprio Savarino e tudo mais. Mas desde a ausência do Savarino, o Júnior fica muito fixo por ali. E eu acho que não por coincidência, o rendimento do Júnior caiu um pouquinho nos últimos jogos, Lucas Pedrosa. Ele tá voltando de lesão também, não ficou 100% talvez. Eu acho que ontem ele acabou sendo anulado, entre aspas, pelo sistema defensivo do Cuiabá, que conseguiu fazer uma linha alta muito grande, justamente neutralizando essas bolas longas, que é uma característica que o Júnior Santos gosta muito de receber para ter a velocidade e a habilidade que ele tem. O Botafogo iniciou bem a partida, mas depois caiu de rendimento, principalmente após o empate do Cuiabá. Tem que valorizar aí o Cauê. Eu acho que o Botafogo ontem teve 2 heróis improváveis, né? Verdade. Tanto o Cauê quanto o Matheus Ponte, né? E o Cauê foi muito bem, uma batida bem qualificada, pegando o goleiro no contrapé. O Botafogo também conseguiu roubar essa bola rápido. Aí o Lucas Jalter acaba sendo aquela palavra que a gente não pode falar, né? Não pode. Inexperiente. Fala juvenil. Mas juvenil, digamos assim. Um pênalti totalmente bobo que ele cometeu.
empata a partida o Cuiabá, o Botafogo não consegue impor o seu ritmo, não fez uma grande partida, mas no segundo tempo, numa escapada novamente. Por mais que não tivesse feito um bom jogo, o Júnior Santos participa de gol. Verdade. Porque ele consegue girar, consegue bater. Acho até que o Walter dá um mole ali, mas o Matheus Pontes também ligado no rebote, uma característica importante, faz o segundo gol. E o resumo pra mim é, o Botafogo não jogou bem, mas teve um bom resultado e isso mostra como é uma casca de um time que está acostumado a disputar o campeonato. Vene, e na minha opinião, um outro destaque do jogo foi o John. O goleiro John fez belas defesas. Em algum momento que se tivesse tomado um gol ali, poderia até mudar o enredo e o destino dessa partida. Mas o John que tá com uma segurança assim impressionante. E ele não é só muito seguro com as mãos, mas também mas também muito seguro com os pés, né? Eu sou suspeito para falar do John, porque desde a contratação dele que o Botafogo fez, eu falei aqui no programa que foi uma contratação muito boa. É um goleiro que eu gosto bastante, desde os tempos do Santos, enfim, ele chegou a jogar no Internacional também. E é exatamente isso. É um goleiro que é um goleiro moderno, porque ele não é bom apenas agarrando. Ele sabe jogar muito bem com os pés, tanto é que o Arthur Jorge o escolhe por conta disso. Verdade. Por conta desse poder dele saber trabalhar bem com os pés. E, de fato, ontem ele fez uma grande partida. Foi uma partida importante, ele acabou ajudando nessa vitória e eu tô com o Pedrosa. Em alguns momentos você vai jogar mal, mas o que importa é você vencer. E o Botafogo venceu um adversário extremamente difícil. E tava invicto, o Petit, né? que é o treinador do Cuiabá, um baita treinador, armou muito bem o Cuiabá. O Cuiabá vem crescendo no Campeonato Brasileiro e você venceu o Cuiabá lá no estádio deles não é nada fácil. Não. E o Botafogo, embora não tenha feito uma grande partida, mas venceu. Cheio de desfalque. Cheio de desfalque. O que importa são os 3 Damian Soares pontos. suspenso, o Tietê machucou, né? Savarino Savarino tá fora. E aí, pra esse jogo aí, pra gente fechar o Botafogo, eu não posso deixar de destacar aqui mais uma entrada de sola num jogador do Botafogo, foi o Gregory, tomou uma solada. Ele já tomou do Martinelli e não foi nada no jogo contra o Fluminense. O Gumora deu no Tietê e também não deram um cartão vermelho. E mais uma vez, passando batido uma solada num jogador do Botafogo. E a gente viu aí a consequência, por acaso, por exemplo, no Tietê, que ficou fora do jogo de ontem por conta da entrada, tomou pontos na canela. Então, a gente sempre se movimenta nesse programa para falar que alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer. O Walter faz sim o pênalti infantil, mas o Júnior sofre um pênalti igualzinho no jogo contra o Atlético Paranaense. E sempre que a gente tiver esse programa aqui, a gente vai registrar. E não é chororô, não, Vene, é indignação. O Sport Center está de volta com o Botafogo, com o Arthur Jorge. 21 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 68% de aproveitamento. E é o Fogão mantendo o bom momento com o treinador e o início, metade, sei lá, de campeonato brasileiro da equipe, né, Mari? 33%. Exatamente. 33? Perto disso. Tudo bem. 13 rodadas, não é isso? E o Botafogo, nos últimos 13 jogos, só uma derrota. O jogo de ontem movimentado, um ambiente ali onde também não é fácil, né? O Cuiabá tem melhorado muito. Eram 5 jogos de invencibilidade, não é isso? Sim. 4. São 4 jogos. Isso. 5 jogos. E ontem caiu, então, essa invencibilidade. 2 vitórias, 3 empates. Pois e nem foi uma exibição, assim, tão vistosa do Botafogo, né? Teve dificuldades, mas aproveitou as oportunidades que criou, depois até do Júnior Santos ficar 7 vezes impedido. Ele consegue marcar, mas esse pênalti aí não dá, né? Foi muito pênalti, né, gente? Muito pênalti, assim... pênalti infantil, né? Empurra ali no meio da... Foi uma atitude estranha? A inteligência artificial falaria isso Estranho. Se fosse de um jogador de outro time? Comportamento suspeito, Mas o Lucas Walter perdeu de novo ali, né? Pro Pita. É que o Cleison cai entre nós, não dá pra perder um gol desse, né? Botafogo... Essa jogada foi construída desde lá de trás, Mariana. Com o Ponte, o Júnior Santos, a grande virada, a defesa. E olha quem aparece acompanhando a jogada o tempo inteiro, o Ponte, que iniciou. Uruguai, bom lateral. O Tiquinho começando no banco também, né, Marra? Então, apesar de já ter voltado... Isso, gente. Gente, isso aí é vermelho sem dó, né? E o Botafogo... Desce a tela pro Botafogo. Essa campanha do Fogão nesse brasileiro, seus 14 jogos completos, então. 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Quase ali 65% de aproveitamento. 23 gols marcados, 14 sofridos. Venceu, então, o Cuiabá, como a gente mostrou. Bom, vamos direto pro jogo do Fogão. Um jogo difícil de pontuar. Botafogo conseguiu 3 pontos. Bigode,
Botafogo tá mais consistente que aquele ano, hein? Do que o ano passado, hein, Bigode? Aí, mesmo não sendo brilhante, mesmo não sendo aquele time vistoso durante os 90 minutos... defesa do John. Ontem o John fez mais uma grandiosa partida. Isso foi no momento em que sai o gol. Isso. Ele defendeu... Igualzinho com o Atlético Paranaense, pô. Ele pega o cara a cara, tem um escanteio e o Botafogo empata. E participação fundamental do Matheus Ponte, não só nesse jogo, não só nesse gol, mas no jogo como um todo. Foi muito bem o Matheus Ponte. É mais uma alternativa para o Arthur Jorge pelo lado direito. Quando não tiver o Damian Soares, ele pode jogar. E, assim, nesse gol aí, o detalhe interessante é que ele tá mordendo, mas ele tá na parte central do campo. Ele não tá aberto pelo lado. Quem tá aberto pelo lado é o Luiz Henrique. Uma situação semelhante ao que aconteceu com o Flamengo. O Bruno Henrique colado na linha lateral e o Ayrton Lucas usando esse espaço. Então, é um Botafogo que tá começando a ser consistente, por mais que não seja brilhante. O que importa... Pra mim, são os 3 pontos. E Fernandão, outra, se mantendo no G4, é isso, que é ainda mais importante. 3 pontos, daqui a pouco chega a galera aí, o Alan tá podendo jogar, o Almada a gente vai mostrar já depois do seu comentário, ele já chegando no Rio de Janeiro, e aí volta a qualidade. O importante agora é manter pontuando, cara. Jogar lá é muito difícil. Muito difícil. Pô, foi um jogo são times de ideias parecidas com relação a comportamento, um jogo muito físico. A gente percebeu que foi um jogo muito físico. O Lucas Walter foi infeliz, foi ansioso. Não dá foi pênalti. Não dá pra ter um pênalti. Não dá pra dizer que não foi pênalti. Foi pênalti, sim. Sabe, foi boa, Nando? Sim, foi ansioso. O Peter é um atacante que incomoda, tipo o Verrete. E às vezes ele te incomodando, você vai tentar retrucar e acaba sendo um pouco mais assintoso. Foi pênalti, sim. É bom a gente entender que o Botafogo está construindo uma quantidade de pontos, não conseguindo ser brilhante, como o Flavinho falou. E quando o Botafogo voltar a ser aquele Botafogo insinuante, ofensivo, com as opções que pode ter, o Botafogo vai estar lá em cima e pronto para brigar Falando por coisas em grandes. insinuante, fiquei um pouco preocupado com o Matheus Ponte, cara. Por quê? Não viu a comemoração do gol do Alexander Barbosa? Não vi. Quê? Foi abraçado por trás pelo Alexander Barbosa. Já viu o Titanic, o Jack Rose? Meu Deus do céu. Veio aí, viu o Matheus Ponte aqui, o Alexander Barbosa com taco de beisebol e abraçou a Eu acho que vai lesionar, então. Não deve estar disponível já para o próximo jogo. Já viu as branquelas? Isso, o Latrell chega, o cara vai de cadeira de roda aqui, ó. Exatamente. Bom demais. Bom, Almada chegando no Rio de Janeiro. Aí, esse moleque joga muito. Eu tenho uma imagem jogando ele pela seleção argentina. Eu não lembro se foi um pedacinho do jogo da Copa que ele jogou ou se foi algum jogo da eliminatória, Bigode. Rapidinho, do pra dentro, fumaça. Esse moleque é muito bom. Vai trazer muita qualidade e velocidade pra esse Botafogo que já tá muito bem. É a Fogo Kids que foi receber, né, o Almada. Ah, é? A criançada aí, ó. Pô, tem legal. uma foto dele interessante com as crianças, mas é um cara que chega pra jogar assim como o Alan, pra mim. Os dois vão chegar e vão ser titulares. No lugar de quem? Aí é um problema pro Arthur Jorge, mas a capacidade que esse garoto tem de jogar por dentro, jogar pelo lado, tecnicamente é refinado, encontra espaço, bate bem na bola. Não à toa, estava com a delegação argentina na Copa do Mundo, foi campeão do mundo. E até hoje, o Almada é um dos principais nomes das categorias de base da seleção argentina. Inclusive, se eu não me engano, ele foi convocado para as Olimpíadas. Sim, foi convocado. Foi sim. Vai estar com a seleção. E ele no pré-olímpico, ele era o capitão. Então, provavelmente, não sei agora, porque o Otamendi foi convocado. Não fale pré-olímpico não, que eu já me lembro que a gente tá fora, hein? É, pois é. Mas esse aí vai jogar. Bom, pessoal, terminou aqui o vídeo de hoje. Transmissão aí do SBT Esporte Rio, Donos da Bola Rio, tem ESPN, tem Sport TV com o Rizek, que foi uma decepção. Só falou besteira. Esse papinho de que é pra amarelo, não achei absurdo não expulsar. Todos os programas que eu botei aqui de ontem pra hoje, toda a bancada de todos os programas cravou que era pra expulsão direto. E ele com essa pirracinha com o Textor com relação a reclamação de arbitragem, investigações, relatórios e tudo mais, foi ali com esse papinho torto, contaminado, de querer impor a narrativa de que é só uma reclamação besta, um show de perdedor, sendo que quando a gente ganhou, nós estamos reclamando durante uma vitória, nós ganhamos o jogo e estamos pontuando erro de arbitragem. Não é um show de perdedor, nós ganhamos o jogo. Então é isso. A piadinha que rolou também na ESPN com relação à inteligência artificial, eles não lembram que quando rolou essa história do relatório, o Botafogo e o Flamengo teve um segundo gol, que foi o gol do Savarino, com o Diego Hernandes dando a troncada no Fabrício Bruno. O relatório da IA, do Textor, disse que foi falta, que o Flamengo foi beneficiado, foi prejudicado,
que foi um erro de arbitragem, ou seja, ela não tem um tipo de parcialidade como eles da mídia têm. Foi um lance que a IA acusou um benefício para o Botafogo, um erro para o Botafogo. Hoje ela diria o quê? Ela diria que foi, ontem no caso, diria que foi um pênalti bem marcado. Só que diria também que o pênalti em cima do Júnior Santos contra os Paranaenses foi um pênalti não marcado. Então não é uma choradeirazinha por parte deles, é uma narrativa que eles querem criar em cima da gente, como se fosse algo parcial, alguma choradeira de derrotado, sendo que nós estamos reclamando quando ganhamos e quando perdemos. Todo jogo tem erro de arbitragem claríssimo e cabal contra o Botafogo. Decepção do Rivec, decepção muito feia que ele fez hoje, mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo. Se vocês preferem que eu fique calado durante a transmissão dos programas, comente aqui embaixo. Se preferem que eu fale, que eu comente, que eu interaja com os programas, comente também aqui embaixo, dê sua opinião, para saber se eu fico ou não calado durante os próximos vídeos. Algumas pessoas dizem que preferem que eu interaja, parece que são eles mesmos comentando, interagindo com o programa, se sentem familiarizados. Outros dizem que eu tenho que ficar quieto, que eu atrapalho. Então, você manda aqui, você me diz o que você prefere. Se você gosta desse vídeo, comente, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber avisos de vídeos como esse todos os dias. Esse acho que já é o 6º vídeo do canal de hoje e eu acho que vamos parar por aqui. Um abraço, saudações alvinegras e até amanhã.